Graça e paz, povo de Deus. Queria convidar você nessa noite a entrar em adoração ao nosso Deus nessa noite. Que você possa adorá-lo em espírito e em verdade. Colocar seu coração totalmente disposto a Ele nessa noite. Que Ele possa fazer muito mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Porque o nosso Deus, Ele é bom. Ele é perfeito em todas as coisas. Amém? Vamos estar orando para dar início a este culto. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, a Tua graça, ó Deus, a Tua misericórdia, ó Deus, sobre nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia tão maravilhoso, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos que o Senhor, ó Deus, venha falar, ó Deus, ao profundo dos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, venha revelar aquilo, ó Deus, que o Senhor quer, ó Deus, para nossas vidas. Que possamos, ó Deus, fazer, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos ao Senhor que retire de nós, ó Pai, tudo aquilo que não agrada o Teu santo nome. Tudo aquilo, ó Deus, que entristece o Teu Espírito Santo, Jesus. Pai, suplicamos, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Pai. Venha, ó Deus, com providências nessa noite. Retira todo o mal, ó Deus, toda a enfermidade venha cair por terra em nome de Jesus. Ó Pai, usa-nos, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos. Cubra-nos, Senhor Jesus, cubra a nossa família, ó Pai, cubra, Senhor Jesus, a nossa casa. Cubra, Deus, todos os irmãos, ó Pai, da Tua igreja, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha consolar, ó Deus, nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha trazer, ó Deus, a calma, ó Deus, em nosso ser. Que possamos, ó Deus, pensar nas coisas do alto, nas coisas que vêm do Teu trono de graça. Em nome de Jesus, louvamos e adoramos ao Senhor Jesus. E receba, ó Deus, todo louvor, ó Deus, que será entregue ao Senhor Jesus nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, possa receber, ó Deus, como um cheiro suave a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero Te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer.
Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia, Jesus. Um adorador por excelência, ó Deus, queremos ser, ó Pai. Queremos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Deus. Queremos te dar, ó Deus, o melhor louvor a Ti, ó Pai, dia após dia, Deus. Render a Ti adoração e derramar em ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais o Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade
intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha falar conosco, ó Deus, agora, através da tua palavra, ó Deus. Que possa, Deus, ser a palavra, ó Deus, vinda do teu altar, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que venha falar aquilo, ó Deus, que estamos precisando ouvir, ó Pai, nessa noite. Usa, Deus, a vida do nosso pastor, ó Deus, para falar conosco, ó Pai. Em nome de Jesus oramos, agradecido a Deus por cada louvor entoado nessa noite, ó Pai. E que possa, Deus, ter falado a corações, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início, então, à palavra do Senhor. Quero compartilhar um texto com a igreja nessa noite, quarta-feira, culto de adoração, culto de oração, não é? Onde adoramos a Deus, onde oramos ao Senhor e onde ouvimos a palavra dele ao nosso coração. E essa palavra se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 em diante até o 35. Nós vamos falar a respeito da parábola que recebe o título, não é? De credor incompassivo. Nós vamos entender por quê. Leia juntamente comigo, abra sua Bíblia, Mateus 18, 21 em diante, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Jesus começa a contar-lhes uma parábola. Diz assim o 23 em diante: Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar conta com seus servos. Começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo o que eles tinham, para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei chamou-o e lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o rei o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Jesus conta essa parábola, não é? Para fixar na mente dos apóstolos a questão da prática do perdão verdadeiro, o perdão que vem do íntimo, o perdão
que esquece, o perdão que abre mão do direito, não é? E falando sobre isso, essa parábola, ela traz pelo menos 3 verdades que eu queria compartilhar com você nessa noite. Amém? A primeira verdade é que Deus perdoa o que é imperdoável. Olha só, Pedro comenta a respeito de perdoar a mesma pessoa por 7 vezes, e Jesus aumenta isso a ponto de dizer que em um dia apenas, ainda que você precisasse perdoar 70 vezes 7 aquela pessoa, você deveria perdoar. É impossível você precisar perdoar uma pessoa, né, 70 vezes 7. É muita coisa. Olha só, o que Jesus estava querendo trazer com isso, ele esclarece na parábola. E é o primeiro ponto que eu gostaria de fixar no seu coração. Deus perdoa o que é imperdoável. Ele perdoa dívidas que são impagáveis. Foi isso que ele fez com a minha e com a sua vida. A Bíblia diz que nós ainda éramos pecadores, nós ainda éramos devedores a Deus, nós andávamos num mundo de trevas e Jesus, ainda que nós sendo devedores e inimigos de Deus, Ele veio no tempo certo, morreu por nós, perdoando as nossas dívidas e nos tornando justos perante esse Rei, perante o reino dos céus. Não é mesmo? Deus, a maior demonstração do amor de Deus pela minha e pela sua vida é justamente essa, de perdoar os nossos pecados. Uma dívida que só poderia ser pago através do derramamento do meu sangue. Aí eu pagaria os meus pecados. Porém, não poderia ainda ser aceitável perante Deus. Porque por mais que o meu sangue fosse derramado por causa do meu pecado, o meu sangue é um sangue impuro, é um sangue contaminado pelo DNA do pecado, é um sangue de um ser que podemos definir como depravado em sua totalidade. Infelizmente, essa é a melhor definição para o ser humano sem Deus. A depravação total, moral, emocional e espiritual. Nós temos uma tendência natural, por causa desse pecado original, de fazer o que desagrada a Deus. Então, ainda que eu quisesse pagar os meus pecados através do meu sangue derramado, ou através de boas obras, ou através de religiosidade, nada disso poderia apagar ou quitar a minha dívida com Deus. Essa é a verdade, ok? E Deus deixa isso bem claro através dessa parábola que Jesus contou nesses primeiros versículos. Olha só, 23. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um rei que acertou contas com seus servos. E começando a fazer, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Imagina o rei e um ministro do rei, um governador do rei, não é? Que tinha feito muitos empréstimos com o rei, a ponto de não ter como pagar esses empréstimos. 10.000 talentos era uma quantia absurda, impossível de ser paga, ok? Em torno de 60 milhões de denários, é muita coisa. Era impossível na época de ser pago. Jesus colocou isso justamente para mostrar, para comparar o que é que Deus fez por nós. Né? E a Bíblia diz assim, no verso de número 25. Não tendo ele como pagar, o seu senhor, o rei, mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Ainda que vendesse ele e a família toda e todos os bens que aquele homem tinha, ainda assim a sua dívida não seria paga, mas o rei se sentiria justificado por aquela quantidade. Essa é a ideia da parábola. Mas aí vai. Quando o rei diz isso, quando o rei decreta isso, esse devedor,
A Bíblia relata que ele se derrama na presença do seu rei, ele suplica misericórdia e perdão. Olha só, verso 26. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, tenha paciência, eu vou te pagar, não é? E então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou a sua dívida. Isso é o que Cristo faz por nós, isso é o que um irmão deve fazer pelo outro irmão. Nós devemos, à medida que entendemos a generosidade, o perdão de Deus na nossa vida, nós precisamos exercitar esse perdão. Deus enviou o próprio Filho dele para morrer no meu e no seu lugar, para apagar os nossos pecados. Deus enviou Jesus para que, fazendo isso, nós pudéssemos ter o entendimento que o nosso pecado agredia a santidade de Deus, agride e sempre vai agredir. E que não há possibilidade de um ser santo, 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 não nos perdoar, porque Ele quer nos perdoar para que estejamos com Ele. Não há possibilidade de convivência do pecado com a santidade de Deus. Então Deus manda Jesus para servir de perdão para os nossos pecados. E graças a Deus por isso. Bom, em cima disso, e em cima dessa verdade, não é? Que Deus, Ele perdoa uma dívida que é impagável. Philip Yancey, em um dos seus livros, ele relata uma história, a história de um policial, Van der Broek. Esse policial, perante o juiz, ele declara o que havia feito. Ele, juntamente com alguns colegas de profissão, haviam fuzilado um jovem de 18 anos, não é? E depois, para se livrar das provas, havia pegado o corpo e queimado o corpo. Então eles rolavam o corpo sobre o fogo até que, como se fosse um churrasco, até se livrar daquela prova, não é? Da prova do crime. 6 anos mais tarde, esse mesmo policial, ele volta à casa onde o crime foi cometido e mata o pai daquele jovem de 18 anos. Porque durante os seis anos que se passaram, o pai buscava justiça. Então, ele voltou até lá e fuzilou o pai, na frente da esposa. E na frente da esposa, ele, além de fuzilar, ele então faz o mesmo processo que fez com o filho. E não deixou que a esposa fosse embora. De uma forma maldosa, ele obrigou a esposa a ver todo o assassinato do seu próprio esposo. Então, ele, falando a respeito de tudo que ele havia feito, o júri ali, e a esposa daquele senhor, que agora é uma mãe desfilhada e também uma viúva, ouvindo toda aquela história, trazendo à tona todo aquele momento trágico, traumático, ela fica em silêncio ouvindo. E logo depois, então, o juiz dá a palavra a ela e a pergunta: o que a senhora gostaria, então, que esse policial, Van Broek, o que a senhora gostaria de pedir a ele? Então há um silêncio dentro do tribunal. E ela, então, se posiciona na frente daquele policial. E ela diz o seguinte: eu gostaria que o senhor pudesse ir até lá onde o senhor queimou o corpo do meu esposo, juntasse as cinzas e me trazesse para que eu pudesse fazer um funeral digno para o meu esposo. Então aquele policial, ouvindo aquilo, ele consente em silêncio com a cabeça. Então ela continua: e mais uma coisa, você tirou o meu filho e o meu esposo. Eu não tenho família, mas eu ainda tenho amor para dar. Por isso, eu quero que o senhor juiz possa liberá-lo uma vez por semana, para que ele passe um dia por semana
lá no gueto, onde ele cometeu esses assassinatos, na minha casa, comigo, para que eu trate como se fosse meu filho, porque eu ainda tenho muito amor para dar. E quero mais que você saiba, senhor policial Van Brock, que eu o perdoo de todo o meu coração e que Deus também te perdoa. E então ela se posicionou, olhou para ele e falou: e para provar que eu te perdoo, eu vou lhe dar um abraço. E enquanto ela caminhava rumo àquele homem agora perdoado, a ilustração conta que pessoas no júri, algumas pessoas, começaram a cantar o hino Maravilhosa Graça. Porém, Van Brock não ouviu o hino, porque quando ela se levantou para abraçá-lo e as pessoas cantavam o hino Maravilhosa Graça, ele se sentiu tão comovido, o impacto do perdão foi tão grande que ele desmaiou. Sabe, assim também é o perdão de Deus com a nossa vida. Muitas vezes você se sente o pior dos pecadores. Outras vezes você sente que não é digno de vir à igreja ou de aceitar a Jesus ou de aceitar o perdão e o amor de Deus. Mas eu quero te dizer algo. O maior remédio para qualquer amargura, para qualquer pecado, é o perdão de Deus. O perdão de Deus transforma todas as realidades. O perdão de Deus tem o poder de transformar a minha e a sua vida. Basta que eu o aceite como Ele é. Essa é a primeira verdade. Deus perdoa o que era imperdoável. O nosso pecado com Ele era impagável. Nada que o homem pudesse querer fazer, ousar fazer, poderia pagar o pecado contra Deus. Nada, nada. Por isso, Ele envia Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quão maravilhosa graça! É a graça do sangue derramado na cruz do Calvário. A segunda verdade que emerge dessa parábola é que nós vamos perceber na vida desse primeiro homem que foi perdoado pelo rei, características de um falso crente, de um falso cristão. De um cristão que poderia nós poderíamos colocá-lo, compará-lo com o cristão que Jesus comenta aqui no mesmo livro de Mateus, no capítulo 7, do verso 22 em diante, aonde, vamos ler lá, por favor, Mateus, capítulo 7, Jesus diz assim, quando fala a respeito dos falsos profetas ou dos falsos irmãos: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Esse homem que foi perdoado pelo rei na parábola, ele se encaixa aqui. Ele tinha tudo para dar certo, mas escolheu dar errado. Ele havia recebido o perdão de Deus, olha como isso é trágico. Mas ele não assimilou a essência do perdão, ele não se deixou ser transformado pela pessoa de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Ele simplesmente queria uma bênção, ele queria simplesmente ser perdoado da sua grande dívida, somente isso. Ele não queria uma mudança de vida, e os frutos que ele apresentou foram justamente esses. Ainda que ele vivesse uma vida como muitos pregadores, como muitos líderes religiosos que fazem grandes coisas, curam enfermos, expulsam demônios, oram para as pessoas terem prosperidade, dentre outras coisas mais.
mas que no fim de tudo, por não terem tido uma transformação, consequência do perdão de Deus, ouvirão no dia do acerto de contas do rei, no dia do grande juízo, no dia do trono branco, ouvirão o rei do reino dos céus, dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Ainda pode não ser um líder, ainda pode não ter feito grandes coisas, grandes feitos, grandes milagres, mas pode ser simplesmente um irmão, uma irmã, que já há 30 anos convive no seio da igreja, ou até mesmo nasceu num lar cristão, porém nunca aprendeu a praticar o perdão, porém nunca assimilou o tamanho da graça de Cristo em sua vida, porém nunca se deixou ser transformado pelo poder do Espírito Santo, e carrega mágoas, amarguras, ressentimentos com pessoas, com igrejas, com organizações, na área profissional. Não sei se esse é o seu caso. Infelizmente, você se encaixa nesse segundo ponto. Então preste atenção. Ainda há salvação e solução para nós. Esse segundo ponto são o quê? Características dos que não fazem, parte do reino dos céus ainda. Olha comigo essas características. Abre lá no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3. Fala a respeito disso. Diz assim, 2 Timóteo 3, verso 1 em diante. Até o 3 só. Sabe, porém, Paulo falando a Timóteo, nos últimos dias vão vir tempos difíceis, pois os homens, eles serão egoístas, amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e sem amor para com os bons. Essa é a natureza de um homem caído. Essa é a natureza de um homem que pode sim ter tido um contato com o Evangelho, pode sim emocionalmente ter se entregado a Jesus, recebido o perdão, mas foi momentâneo, foi para buscar a bênção momentânea, não foi para ser transformado, não foi para desenvolver um relacionamento com Deus. As características do homem dos últimos tempos, e eu gostaria apenas de elencar duas aqui que nós falamos, e são as seguintes. No verso 2, diz assim, eles são ingratos. Esse homem da parábola, ele havia sido perdoado. O rei da parábola havia perdoado, não havia dado um tempo para ele pagar a dívida. O rei havia perdoado a dívida que não tinha como ser paga. Ele estava livre daquela dívida, mas o coração dele havia ingratidão, ele não sabia ter um coração agradecido, a ponto de quando saiu da presença do rei, ainda alegre com a bênção que tinha recebido, não teve reconciliação, não teve misericórdia da mesma forma, não foi perdoador da mesma forma que recebeu perdão. A segunda característica está logo no verso 3, 2 Timóteo 3, que diz assim, são irreconciliáveis. O perdão, ele tem o poder de reconciliar as pessoas. O perdão, ele tem o poder de refazer relacionamentos, que é reconciliar. Tem o poder de fazer com que eu possa novamente me sentir bem ao lado da pessoa que antes eu não conseguia perdoar.
faz com que eu não precise ficar pisando em ovos quando essa pessoa está no ambiente. Faz com que o perdão, a reconciliação, faz com que eu consiga ouvir, dar ouvidos, eu consiga ser ouvido pela pessoa que antes eu nutria mágoa e amargura. Certo filósofo diz que a mágoa é como um licor muito precioso, muito caro, porque ele é composto do nosso sangue, do nosso tempo, é composto de duas partes praticamente da nossa vida, do tempo da nossa vida. E é composto de noites sem dormir, é composto dos meus ganhos para que eu possa destruir o outro. Então, a mágoa, o rancor, a falta de reconciliação através do perdão é algo muito caro. O preço é caríssimo. Não compensa. Não compensa. Bom, mas voltando aqui então, nós vemos essas características nessa pessoa. Ele deu frutos de que não havia recebido o perdão de Deus com agradecimento. Que eu e você possamos ser totalmente diferente disso. Que eu e você possamos estar no seio da igreja, possamos olhar para o irmão que de repente nos ofendeu e possamos buscar esse irmão e para nos retratar, para que possamos nos reconciliar, para que possamos buscar nesse irmão que nos ofendeu perdão e ser perdoado. Isso é muito sério. Pastor, mas eu fui ofendido. Então busque o perdão. Eu ofendi, busque o perdão. Não fique nada entre vocês. A Bíblia diz assim: não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando no meio de vocês possa causar destruição. A falta de perdão, a amargura, ela é uma raiz destruidora de relacionamentos, ela destrói o poder que a igreja tem de manifestar a glória de Deus. Não permita, não permita. Se você faz parte dessa igreja e de repente tem alguma coisa contra alguém, até contra mim ou contra um líder seu, procure-o. Você precisa ser liberto, você precisa libertar essa pessoa, vocês dois juntos, libertos pelo poder do perdão de Cristo, podem fazer um estrago no inferno. Quando vocês se reconciliam, quando estamos unidos em Cristo através do perdão, nada e ninguém pode resistir à presença do Senhor através da igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nada e ninguém poderá subsistir na presença de uma igreja que foi transformada e pratica o poder do perdão. E isso nos leva a esse terceiro ponto. O terceiro ponto que emerge dessa parábola é bem interessante, porque ele mostra o perdão de Deus transformando o coração daquele que entendeu, daquele que é agradecido. O poder do perdão de Deus na minha vida deve gerar essa transformação através do Espírito Santo. Nós precisamos compreender isso. Veja comigo na parábola, volte lá. Mateus capítulo 18. Logo depois que esse servo mau mostra quem realmente ele é, uma pessoa que não consegue perdoar, uma pessoa que não tem gratidão verdadeira no coração, a ponto de ser transformada por essa gratidão, a Bíblia relata assim, que ele condena o que devia apenas poucos dias de trabalho, não é? Para ele, e manda que o cerrem na prisão. Não, ele vai ficar na prisão até que ele me pague tudo que ele deve. E as pessoas que estavam ao redor, que também eram servo do rei, elas veem aquilo e se entristecem. Poxa,
Esse homem acabou de ser perdoado de uma dívida impagável e agora ele faz isso por causa de 3, 4 dias de trabalho? Eu não acredito. Nós temos que falar com o rei. Eles se sentiram injustiçados pela vida daquele homem que estava sendo preso. Então eles vão e falam ao rei. A Bíblia diz assim, verso 32. Então o Senhor chamou aquele homem e disse: servo mau, perdoei-te toda a dívida, porque você me suplicou. Agora vem o princípio eterno. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Olha, queridos, essa terceira verdade, ela deve nortear a vida do cristão. A prática do perdão, ela deve acontecer de forma muito tranquila, muito cotidiana na minha vida, porque aquele que foi perdoado por Cristo e entendeu o tamanho desse perdão, que nos livra da morte, nos livra de uma vida de escravidão no pecado, que nos dá a vida eterna no reino de Deus e intimidade de relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Quando a gente entende tudo isso, quando a gente entende que através do perdão de Deus eu sou habitação do Espírito Santo, o meu coração se torna agradecido. Então, automaticamente, pela transformação que vem do céu, eu começo a perdoar as pessoas. Porque eu não posso viver prendendo e sendo preso pela falta do perdão. Cristo já nos libertou. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente você será livre. Liberte-se da amargura, liberte-se de toda e qualquer falta de perdão. É algo essencial na vida do cristão, que teve um coração transformado, ser semelhante a Cristo. Perdoar porque foi perdoado. Lembra da oração do Pai Nosso, a oração que Cristo nos ensina? Dentro do seu contexto diz assim: Pai, perdoa os nossos ofensores como nós os temos perdoado. Não é assim? E Jesus logo depois diz assim: olha, da mesma forma que vocês perdoam, vocês são perdoados. Aquele que não perdoa o seu irmão, tampouco será perdoado pelo Pai que está nos céus. Não é? Então é um princípio eterno. E Deus deixa claro aqui nessa parábola esse princípio. Para ficar cravado na sua mente, no seu coração, abre comigo Efésios, capítulo de número 4, verso de número 32. Efésios 4, verso 32. Então entenda. Uma vez que eu sou perdoado, entendo o perdão de Deus, o meu coração, ele é um coração agora agradecido. O coração agradecido. Nesse contexto de agradecimento, deixe sua Bíblia aberta em Efésios, Salmo de número 103, verso 2 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, a que nós agradecemos ou temos a alma agradecida a Deus. Bendita é a presença de Deus por todos os feitos dele. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tenha uma alma agradecida por tudo que Deus nos fez. E aqui em Efésios 4, verso 32, a Bíblia diz assim: antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 3 atitudes, para nós concluirmos essa palavra, 3 atitudes daquele que tem um coração que bendiz a Deus pelos seus feitos, um coração agradecido. 3 atitudes, daquele que tem um coração transformado
pelo Espírito de Deus. 3 atitudes daquele que recebeu um novo nascimento em Cristo Jesus. Dentro desse texto, essas 3 atitudes são benignidade, compassividade e perdão. Ser bondoso, ser compassivo e perdoador faz parte do caráter de Cristo na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que praticam o perdão. Aquele que foi perdoado por Deus, ele consegue ver o lado bom da história. Ele não vê só a maldade. Ele consegue planejar o que é bom. Ele não planeja coisas ruins. Aquele que foi alcançado pelo perdão de Deus, ele consegue olhar com olhos bondosos para as pessoas ao seu redor, para as situações ao seu redor. Ele consegue olhar para toda a criação com bondade. Ainda que as coisas estejam como que parecendo um caos, ele consegue ver a glória e a bondade de Deus no ar que respira, no alimento que lhe vem à mesa 2, 3 vezes por dia, nos seus filhos que estão ao redor da sua mesa, na sua esposa que é linda, maravilhosa, que está ali ao seu lado porque foi um presente de Deus para ele. Consegue ver bondade nas grandes, nas pequenas coisas. Como está o teu coração? Será que você tem cultivado bondade nas coisas que você vê, nas coisas que você ouve, nas histórias que você ouve? Será que há formas de cultivar isso na sua vida? Segunda característica de Cristo e da pessoa transformada pelo perdão de Deus: compassivo. Aquele que tem compaixão. O rei da parábola, a Bíblia diz que ele teve compaixão, uma compaixão muito forte, um sentimento que vem de dentro, lá do intestino, que mexe até com o seu corpo físico. Já sentiu algo assim? A emoção tão forte que dá até desarranjo, não é mesmo? Ou então a emoção tão forte que te deixa abalado, que o teu corpo treme, porque você se sentiu ou constrangido, ou apaixonado, ou no caso desse rei, compassivo. Ele sentiu a dor do outro. Ele teve compaixão da vida daquele homem, que olhando para sua esposa e para os seus filhos e para os seus bens, se ajoelhou na presença daquele rei e implorou: por favor, me dá tempo, eu vou pagar o que eu devo. Ele se colocou no lugar daquele servo devedor. E então, por misericórdia, por compaixão, ele perdoou-lhe a dívida. Sabe, ser compassivo é se colocar no lugar do outro. O não ser compassivo é você viver atropelando as pessoas. Conta-se a história de que um homem, no período da tarde, voltando do trabalho, ele sofre um acidente com seu carro. E ele sai nervoso do carro, até a direção do outro carro, e ele dá de dedo e fala: você não sabe dirigir? Você é a 4ª pessoa que bate no meu carro hoje? Será que eu vou ter que ensinar toda a população dessa cidade a dirigir? Pessoas que atropelam outras pessoas. Pessoas que não têm limite. Pessoas que não são compassivas. Que não enxergam, não permeiam a dor do outro, não sentem a alegria do outro. Pessoas sem empatia. Pessoas soberbas, que gostam de apontar o dedo, pessoas que falam e depois não pedem perdão pelas atrocidades ou maldades que falaram, sabe? Eu acompanho muitas vezes irmãos, eu acompanho pessoas de fora da igreja, nós acompanhamos várias situações. E dentre elas, o que mais me chama a atenção é a quantidade
de homens e mulheres machucadas dentro dos seus próprios lares, por esposos, por esposas que falaram coisas e depois deixaram que o tempo resolvesse aquilo, ou pensaram que talvez um presente, um sorriso ia apagar a mágoa que ficou no coração do outro. É triste saber que muitas pessoas convivem juntas, estão no mesmo lar, ou pais e filhos. Quantos filhos magoados, quantos filhos traumatizados pelas palavras duras ou pelas surras, muitas vezes, dadas por seus pais, pelas opressões feitas por seus pais e mães. E muitas vezes o tempo passa e o opressor, o ofensor, acha que está tudo bem, que não precisa se reconciliar, não precisa colocar a situação novamente na mesa e pedir perdão, não precisa. Afinal de contas, passou, já faz tanto tempo. Ele não tem compaixão, ele não sente a dor do outro, do ofendido, ele não se coloca no lugar do outro, e ele também não pergunta, porque ele não tem compaixão. Então ele não quer saber se está tudo bem ou se tudo vai mal. Vamos continuar porque nós somos uma família cristã. Cuidado para não estar se enganando. Cristo teve compaixão de mim e de você. Cristo foi misericordioso por mim e por você. Cristo se entregou a própria vida para que eu e você fôssemos parecidos com Ele, compassivos. Sinta a dor do teu próximo, compassivo. Quando você ofender, peça perdão. Não deixe para amanhã o perdão que você deve oferecer, o perdão que você deve pedir, ou o perdão que você deve dar no dia de hoje. Não deixe para amanhã. A Bíblia, no mesmo capítulo de Efésios 4, ela diz assim: irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, porque isso daria lugar ao diabo, e o diabo ele se utiliza de amargura, de ira, de blasfêmias, para destruição. Então, se você sabe, e nós, queridos, família, contexto pai, mãe, filhos, nós sabemos quando nós magoamos um ou outro. Nós sabemos. Não tem como eu não saber que magoei a minha esposa ou os meus filhos. Uma palavra, uma atitude, uma falta de atitude, eu magoo. E se eu não me retratar em nome de Jesus, aquela mágoa pode causar uma ruptura durante toda uma existência. E o pior de tudo é que a parábola, ela traz algo muito profundo e duro. O capítulo 18 de Mateus, volta lá, versículo de número 34, mostra uma sentença desse rei bondoso e misericordioso. Como aquele servo mau não fez o que deveria ser feito, o rei diz assim: irado, o Senhor o entregou aos carrascos, aos verdugos, aqueles que açoitavam, maltratavam os detentos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Não vos enganeis. É hora de não deixar nada para trás. Se o Espírito Santo está falando com você, se há algo que você precisa perdoar, se há algo que você precisa pedir perdão, alguma ofensa que você fez, esse é o momento. Deixa o Espírito Santo falar contigo. E assim que nós formos orar, peça perdão a Deus. E depois que terminarmos esse culto, reconcilie-se rapidamente com teu irmão, a tua irmã. Nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. E na hora que Ele nos chamar, que Ele possa olhar para nós,
homem e mulher de Deus, perdoados pelo sangue de Cristo, perdoadores, compassivos e bondosos, e dizer, vinde, amados do meu Pai, entrai na alegria, no gozo do teu Senhor. Entra para o reino de Deus. Não deixe passar o dia de hoje, essa noite de hoje. O terceiro ponto é justamente esse. A terceira característica do homem que entendeu o perdão de Deus e foi transformado pelo Espírito Santo é que ele perdoa. Ele perdoa. Conta-se a história, e eu já usei essa ilustração algumas vezes na igreja, mas ela é sempre muito boa quando falamos de perdão, que dois amigos, eles caminhavam no deserto. E num determinado momento, no deserto, eles discutiram e brigaram, e um deu um soco no rosto do outro. E naquele lugar onde ele caiu, ele escreveu na areia, aqui, o meu amigo, ele me socou. Então, ele se levanta e os dois brigados continuam a caminhar. O dia passa, no outro dia, eles alcançam um local, um oásis, onde havia pedras, água, onde eles matariam a sede deles. E ali então, o amigo que foi ofendido no dia passado, ele cai dentro da água e começa a se afogar. O amigo que havia ofendido ele, pula na água e o salva. Então, aquele amigo agora salvo, ele pega um estilete e escreve em uma pedra, ao lado de onde quase perdeu a sua vida, onde foi salvo. E na pedra, então, ele escreve, aqui, o meu amigo me salvou. Então, o seu amigo, que havia salvado ele, que havia, dias antes, batido nele, pergunta, mas por que lá atrás, quando eu te ofendi, quando eu bati em você, você escreveu na areia, e aqui você escreveu na pedra? Então, esse amigo que havia escrevido na pedra, ele diz assim, porque quando eu escrevi na areia, o vento do perdão, o vento do tempo, ele apagou o que você havia feito contra mim. Aqui eu escrevi na pedra, para que o vento possa passar, mas não apagar a bondade, a misericórdia e o cuidado que você teve comigo. Assim é Deus com o perdão dele, para a minha vida, para a sua vida. Deus nunca, jamais nos abandonará. Ele nos ama e Ele espera que eu e você tenhamos essa atitude de perdão. É hora de perdoar uns aos outros. É hora de exercitarmos o perdão. Quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de transformação de caráter. Nós estamos falando de coisas eternas. Nós estamos falando de alimento sólido. Hebreus, ele comenta sobre isso quando diz assim, olha, já era para termos deixado as doutrinas básicas do Evangelho, de imposição de mãos, de batismos, de conversão. Era para nós estarmos nas doutrinas mais sublimes do Evangelho. Sabe o que ele está querendo dizer a respeito? Está querendo dizer a respeito da transformação moral, transformação do caráter do cristão rumo ao caráter daquele que é varão perfeito, Jesus Cristo. Que eu e você, nessa noite, possamos refletir sobre tudo isso nessa parábola e esperar que naquele grande dia, no dia do acerto de contas, o Senhor possa olhar para mim e para você e ver que em nós não há amargura, que em nós não há nenhum tipo de irreconciliação, que nós estejamos como o perdão nos faz, leves, livres para amar aquele que nos amou primeiro. Amém? Eu vou pedir para você nesse momento que você fique de pé na sua casa, você que está no templo, fique de pé, nós vamos orar. E durante essa oração,
se o Espírito Santo te fizer lembrar, porque Ele é quem nos faz lembrar, é Ele que nos convence, é Ele que nos leva a toda a verdade, e Ele te fizer lembrar de alguma ofensa, de algum ofensor, que você possa colocar na presença de Deus e depois do término desse culto, se livrar de toda ofensa, de toda mágoa, através do poder do perdão. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus Santo, no precioso nome de Jesus Cristo, que essa noite, noite que o Senhor nos dá, possa ser noite de libertação, possa ser noite de restauração, possa ser noite, ó Deus querido, de reconciliação. Por favor, Deus, possa ser noite, ó Deus, de esperança no coração da igreja, no coração de cada um que ouve essa mensagem. Se há entre nós, se há, ó Pai, no meio daqueles que nos ouvem essa noite, pessoas, ó Deus, que guardam amargura, rancor, ofensas, que nessa noite possam aceitar o perdão de Jesus na vida deles e se livrar de todo esse fardo pesado. Possam, ó Pai, na medida que forem perdoados pelo Senhor, perdoarem as pessoas que os ofenderam em oração nesse momento, possam ir perdoando, ó Pai, membros de famílias, ó Deus, que muitas vezes deveriam proteger e abusaram, possam perdoar, ó Pai, pessoas, ó Pai, de autoridade que deveriam, ó Pai, impulsionar e com palavras derrubaram. Possa, ó Pai, perdoar, ó Deus, situações que aconteceram, pessoas, ó Deus, más pessoas que ofenderam, que roubaram, que mataram, que destruíram. Deus, que seja momento de perdão, que seja momento de receber o lavar do Espírito Santo, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que nos perdoa de todo pecado, que nos livra de toda amargura. Que seja momento de liberar perdão, de receber perdão de Deus e liberar perdão às pessoas. Que seja momento de cura na alma, no espírito, no corpo físico, através do perdão do reino dos céus. É a oração, Deus, que eu faço no nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, que o amor de Deus, a graça derramada na cruz do Calvário, e a comunhão, e a proteção, e a cura do Espírito Santo, seja com os nossos lares hoje e eternamente. Nós dizemos amém e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.